Deus, louvado seja Deus para todo sempre. É com a honra e prazer que quero orar pelo meu pastor, que foi quase 5 anos meu professor. Soberano e eterno Deus, maravilhoso e querido Pai, Deus de Israel, continua falando conosco, Pai querido, enchendo da tua graça, Pai querido, esta noite. Deus, usa o teu servo assim como o Senhor vem usando, Pai querido. Usa cada vez mais, Pai querido, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está o dirigente desta igreja e os obreiros daqui onde estão? As mensagens que pregavam, muitos tristes se alegravam. Eles também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento atendeu neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja e as irmãs do círculo de oração que a Deus sempre clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Eu saúdo a todos com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se houver alguém que deseja entregar a vida a Cristo, para já adorar a Deus conosco, crente, está com a oportunidade.
Se tem alguém que deseja reconciliar-se com Deus, se tem alguém que deseja se entregar a Cristo neste momento, essa é a oportunidade. Tem alguém? 1 de João, capítulo de número 2, versículo 18. É uma alegria muito grande estarmos com os irmãos aqui, para juntos adorarmos o nome do eterno Senhor Deus. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 2 e 18: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Amada igreja do Senhor e amigos que nos dão o privilégio de nesta noite cultuarem juntamente conosco, que já têm ouvido hinos que adoram o nome do Senhor e que estão aqui e já até contribuíram também nesta noite. É uma alegria muito grande e Deus haverá de recompensá-los por esses feitos. O tema da festividade é exatamente tirado do texto que acabamos de ler: filhinhos, é já a última hora. O apóstolo João, aquele a quem Cristo amava e que também ele dedicou-se a Cristo Jesus como seu Senhor. A palavra de Deus diz que João, ele encostava a cabeça no peito de Cristo, ao ponto de aquilo ser motivo também até de ciúmes entre os demais discípulos. Espalhou-se uma história que João nem morreria, e enquanto eles comentavam acerca disso, Jesus os repreendeu dizendo: que interessa a vocês essas coisas? E se eu quiser que ele demore até que eu volte, nada importa a vocês. João era aquele que no princípio não era esse que nós acabamos de ler e vemos aqui. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, versículos de número 50 a 56, que um dia, quando eles foram preparar um local para Jesus, numa aldeia de samaritanos, a Bíblia diz que eles não foram recebidos, porque os samaritanos, ao olharem para eles, entendiam que eles eram judeus. A Bíblia diz que ele se irritou ao ponto de chegar a Cristo e dizer: o Senhor quer que eu peça fogo do céu para que consuma todos eles. A Bíblia Sagrada diz que Jesus os repreendeu dizendo: vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim matar ninguém, eu vim trazer vida, vida abundante para a humanidade. Era esse João que se comportara outrora dessa forma, que agora está completamente transformado por Cristo e escreveu não somente esta primeira carta, mas o Evangelho, as 3 cartas e por fim o Apocalipse. Quando nós olhamos para o que João escreveu, ele estava preocupado em fazer uma defesa da divindade de Cristo, que naqueles dias já era questionada. Hoje nós vivemos em um tempo onde querem que Cristo seja apenas um Cristo histórico. Outros estão falando que seja apenas um Cristo cósmico. Enfim, mas o Cristo que vos anunciamos nesta noite é o de que Paulo também falou. Ele disse: eu anuncio a Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo disse que esse Cristo, para os gregos, parecia loucura, porque eles esperavam sabedoria. Para os judeus era vergonhoso, porque eles esperavam milagres. E esse Cristo que anunciamos, o Evangelho que pregamos, o apóstolo Paulo diz que para muitos é loucura, para aqueles que se perecem especialmente, mas para nós que cremos em Cristo, Ele é poder de Deus e salvação para todos nós. João está agora escrevendo a sua primeira carta, que ele escreveu também o Evangelho e as demais cartas de João, que levam o seu nome, fazendo uma defesa da divindade de Cristo. E nesses dias aqui, sem sombra de dúvida, o gnosticismo, a falta de crença em Deus, a falta de crença na sua palavra,
Nada disso é deste tempo, já vem de muito longe. E o que João está fazendo é exatamente essa defesa. E a começar no capítulo de número 2, especificamente o versículo de número 3 a seguir, diz: isto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. É muito comum nós anunciarmos a palavra e alguém dizer: eu temo a Deus, eu conheço a Deus, Deus está no meu coração. É comum em uma reunião como essa nós lançarmos o convite: quem deseja entregar a vida a Cristo, e as pessoas ter as suas respostas. Hoje não, quem sabe depois. Eu também sou cristão, eu frequento uma igreja. Outro ainda diz assim: todos os caminhos levam a Deus. E nós queremos dizer que todos os caminhos levam a Deus como juiz. Deus julgará toda a humanidade, mas o único caminho que leva a Deus como Senhor e Salvador é Jesus. João 14,6 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Cristo é o único que pode levar a humanidade a Deus para ser salvo. Agora, todo o caminho que o ser humano decidir, ele será levado a Deus. Para ser condenado é diferente. Aqui o texto, João diz: e conhecemos a Cristo. Isso é possível notar se guardarmos os seus mandamentos. E guardar os mandamentos do Senhor aqui não é apenas memorizá-los, não é apenas internalizá-los em nós. Guardar os mandamentos aqui é viver a palavra de Deus no dia a dia. João ainda diz mais: aquele que diz que conhece a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, e nele não está a verdade. Ainda que alguém diga: conheço a Deus, eu temo a Deus, eu creio em Deus, mas não é dessa crença que nós falamos, porque alguém acha que por crer em Deus é crente. Agora observe, Tomé andava com Jesus o tempo todo, e Jesus olha para ele e diz: Tomé, seja crente, não seja incrédulo. Ora, você acha que Tomé, andando com Cristo, ele não cria nele? Mas o que Jesus está dizendo: seja crente, ou seja, seja praticante daquilo que você disse que acredita. Porque de repente alguém diz: eu creio em Deus, mas a vida não condiz com a sua crença que diz ter em Deus. Quem crê em Deus, ele vive em novidade de vida. As coisas velhas já passaram, agora tudo é novidade na presença de Cristo. Ele tem alegria na alma, ele tem alegria no espírito, ele tem alegria em servir a Deus e exaltar e bendizer o seu santo e bendito nome. A palavra do Senhor diz aqui no versículo de número 5: qualquer que guarda a palavra do Senhor, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Para alguém dizer sou crente, se faz necessário que a palavra esteja nele, e que cada dia nós sejamos aperfeiçoados. Porque se a gente ficar aqui dentro da igreja, se nós fizermos parte do rol de membros da igreja, mas a nossa vida não mudou nada de quando nós estávamos no mundo, as pessoas que estão lá fora não vão querer vir para a igreja, porque eles vão dizer uma frase muito conhecida por nós: deste ou daquele jeito o inferno está cheio. Não, a proposta do evangelho é mudança radical de vida. O apóstolo Paulo diz em Efésios 4:24 a seguir: quem roubava agora não rouba mais, mas trabalha, ganha dignamente, oferta na igreja e ainda ajuda quem tem necessidade. Quem mentia não mente mais, mas agora fala a verdade. Ainda que se irrite, não guarda a ira para amanhã, porque na ira não opera a mão de Deus, a justiça de Deus.
A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. E ainda diz: não entristeça o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Ser crente é viver em novidade de vida. A palavra do Senhor está a nos dizer no versículo de número 6: aquele que diz que está em Jesus também deve andar como ele andou. O nosso exemplo é Cristo. Na igreja tem homens, mulheres, e todos nós falhamos, às vezes por pensamentos, por atitudes, por palavras também. Mas uma coisa é certa: o Cristo a quem nós servimos, ele é perfeito. E nós não devemos usar como desculpa as nossas imperfeições e vivermos de qualquer jeito. A gente todo dia olha para a palavra que é espelho para nós. O Espírito que habita dentro de nós vai nos melhorando, e nós vamos, como diz Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até chegar à perfeição. A palavra do Senhor diz aqui em 1 de João 2, versículo de número 8: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Quando alguém propõe-se entregar a Cristo, as trevas da vida vão se acabando, porque agora a verdadeira luz está chegando, que é Jesus Cristo, para iluminar a nossa vida. É um dos motivos pelos quais, quando alguém entre nós morre, nós não acendemos velas, não fazemos visita de cova ou coisa parecida, porque a Bíblia diz que Ele é luz. 1 de João 1:5, Deus é luz. 1 de João 1:7, se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. João 8:12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas já tem a luz da vida. A luz que alumia a nossa vida é a luz de Jesus Cristo de Nazaré. Aqui está escrito, 1 de João 2:9, aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão está até agora em trevas. Olha só, quem está no Evangelho não pode nem deve ter intrigados. Quem está no Evangelho vive uma vida em comunhão com Deus e com quem está em sua volta. Um dos maiores símbolos do cristianismo, a cruz, a maior peça de madeira, a arte central, está para cima. Quanto maior for a nossa comunhão com Deus, a menor peça está na horizontal, será a comunhão com aqueles que estão em nossa volta. Quem se aproxima de Cristo está próximo das pessoas, porque entende que através de nós as pessoas serão alcançadas, porque na vida em que Cristo habita, a paz, a alegria, a salvação, e essa fonte fica jorrando para a vida eterna, a fim de que consigamos o máximo de pessoas, até que Cristo venha arrebatar a sua igreja. Nós precisamos fazer a sua obra. A palavra de Deus está dizendo aqui em 1 de João 2:11 também: aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, anda em trevas, não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Às vezes nós estamos pregando uma palavra como essa, e de repente, como a palavra é espelho, e nós estamos olhando para ela como espelho, ela vai mostrando as nossas falhas, os nossos defeitos. Quem disse isso foi João, o capítulo 3, versículo 20 e 21 do Evangelho de João. Ele disse assim: quem está nas trevas não se aproxima da luz, para que os seus defeitos não sejam descobertos. Agora, quem está na luz, que já foi descoberto as suas falhas, cada vez mais ele se aproxima da luz, porque quanto mais se aproxima da luz, mais ele vai se purificando.
Apocalipse 22:11 diz: quem é justo seja mais justo ainda, quem é santo seja mais santo ainda. Agora quem é injusto, viva na injustiça ainda. Quem vive na podridão do pecado, cada vez mais se aprofunda no pecado. A Bíblia não está mandando ninguém pecar, mas se o ser humano bebe um gole de cachaça hoje, amanhã ele quer 2, depois ele quer uma garrafa inteira, depois ele parte para a droga, e parece que nunca tem fim. Mas também quem está na igreja hoje e lê um versículo, amanhã lê 2, depois da manhã lê um capítulo, quer ler a Bíblia toda e quer viver em vida de santidade, porque nós estamos nos aproximando dele. E Deus quer que nós vivamos uma vida se aproximando dele. Alguém que está fora olha para nós e diz assim: a vida do crente é uma vida chata, monótona. Casa, trabalho, igreja, escola para quem estuda. O que as pessoas não sabem é que quem está no mundo precisa de muita coisa, porque existe um vazio na alma. Quem serve a Cristo, a vida é preenchida pela presença de Cristo. É verdade, casa, trabalho, escola, igreja, mas só que há uma felicidade em nós. Nós estamos aqui, está quente, alguém levanta a mão, alguém sapateia, bate palma, dá glória a Deus, por causa da alegria do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vamos já para casa, na certeza: Deus falou comigo, eu adorei a Deus, estou feliz. E alguém vai começar a festejar agora, aí vai chegar em casa segunda, ressacado, às vezes gerando contendas. Acabou com o que ganhou com tanto esforço, sem valorizar nem mesmo o suor do rosto. O Evangelho nos propõe uma mudança de vida. O Evangelho nos propõe exatamente andarmos no caminho de Cristo. Agora nós que estamos na casa do Senhor, devemos cada dia mais sermos cuidadosos, porque não adiantará nós estarmos aqui dentro, conduzindo a Bíblia, frequentando os cultos, e vivermos com o coração cheio de amargura e ódio. Pois a Bíblia aqui está dizendo no versículo 11, que quem anda assim até hoje está nas trevas, não conheceu a luz verdadeira. E a treva que está é tão grande que os olhos foram cegos. Aí a gente fala uma mensagem como essa e diz: está com indireta, está jogando piada. Não, nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo nos confronta daquilo que nós precisamos melhorar. É diferente. O versículo de número 12 diz: filhinhos, eu escrevo-vos, porque pelo nome de Jesus vos são perdoados os vossos pecados. O bom de Deus é isso. Ele não nos acusa, ele lança diante de nós as nossas limitações, mas ele coloca a solução. Aqui nesse mundo é muito fácil as pessoas encontrarem e apontarem defeitos, mas nunca mostram a solução. Agora Jesus não, ele mostra as nossas falhas, os nossos defeitos, mas ele diz: no nome de Jesus os pecados são perdoados. Se você está ouvindo o Evangelho nesta noite e entende que precisa se reconciliar, que precisa se voltar para Deus, é noite de salvação. O Senhor quer mudar a nossa vida, escrever o nome no livro da vida e nos dar a certeza da salvação. É uma das grandes diferenças da religião e do verdadeiro cristianismo. Porque a religião pode até arrumar alguém semelhante às funerárias da vida, que pega um defunto e às vezes até faz uma maquiagem, bota uma bela roupa, apronta todo que parece que está vivo, mas não tem vida. Assim a religião pode até colocar uma boa roupa, pode até aparentar uma outra pessoa, mas é igual Nicodemos, precisa nascer de novo, porque se não nascer de novo, nem vê o reino e nem entra no reino. É necessário uma mudança radical de vida, e Cristo quer fazer isso em nós. A Bíblia Sagrada diz em 1 de João, capítulo 2, versículo 15, escute isso: não ameis o mundo. Como é esse negócio? Nós estamos no mundo, não podemos amar o mundo?
A Bíblia tem alguns contextos para o mundo. Por exemplo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Só que no contexto de João 3 está falando de pessoas. Todos que me ouvem nesta noite, e todas as pessoas do mundo são alvo do amor de Deus. Deus ama a todos. Agora, a Bíblia Sagrada fala de mundo como planeta. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, diz o seguinte: eu não peço que os tire do mundo, ou seja, do planeta Terra. Eu peço que os tire do mal. É possível nós vivermos nesta terra e vivermos uma vida que agrade a Deus, porque Noé agradou a Deus no seu tempo. Enoque agradou a Deus no seu tempo de tal forma que desapareceu. Deus o tomou para si, símbolo da igreja, que a qualquer momento ela poderá ser arrancada desta terra, porque nós estamos aguardando a volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas uma coisa é certa: enquanto nós estamos aqui aguardando a volta de Cristo, nós precisamos estarmos preparados para o dia do arrebatamento. O texto sagrado está dizendo: não ame o mundo. Está falando de um sistema mundano que rege a terra. Há um sistema mundano que tenta ludibriar a nossa mente a receber como natural aquilo que é antinatural nos nossos dias. Como, por exemplo, as pessoas querem que seja natural o avô abusar sexualmente da neta de uma criança, como se nada fosse. Às vezes o pai chega a essas práticas bizarras também. E parece que o abusador, na visão da sociedade, é mais importante do que a criança que sofre. E as pessoas vão vivendo como se nada acontecesse. Agora eu quero dizer uma coisa: isso é um sistema mundano. Vai chegar o momento em que Deus haverá de chamar uma prestação de contas. E ainda que nesse tempo muitas coisas sejam omitidas, vai chegar a hora em que o justo juiz chamará todos diante do seu trono e haverão de prestar contas diante dele. As pessoas querem que nós recebamos como natural aquilo que é antinatural. O que é isso? É um sistema mundano. É esse sistema que João diz: não ame esse sistema. Aí ele diz aqui o seguinte: nem o que no mundo há muitas coisas postas diante de nós, e nós precisamos decidir se nós vamos servir a Deus ou não. Para servir a Deus de verdade, temos que renunciar a alguma coisa ou tudo, por amor a Cristo. Mas nós não podemos viver uma parte para Deus e uma parte para o mundo. João disse aqui ainda mais: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se nós que dizemos amar a Deus e temos a palavra em nossas mãos e deve estar no coração, e nós enxergamos as coisas do mundo como se fossem naturais, e nós as desejamos, é porque o amor do Pai não está em nós. Porque à medida que nós nos entregamos a Cristo, mesmo vivendo nessa matéria, nós passaremos a enojar as coisas que são praticadas aqui no mundo, não por causa de nós mesmos, mas por causa da presença do Espírito e do conhecimento da verdade que dele temos recebido. Evangelho de João, capítulo 2,16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que é isso? O desejo desenfreado de fazer o que desagrada a Deus. Segundo lugar, aqui está dizendo a concupiscência dos olhos, que é isso? O que os olhos veem e começa a desejar, começa a buscar mesmo que não seja seu. E a cobiça perante a Bíblia Sagrada, a cobiça indevida, ela é pecado. A palavra do Senhor ainda diz aqui no versículo 16: e a soberba da vida, achar que é, que pode e que faz alguma coisa. A Bíblia diz: ela não vem do Pai, ela vem do sistema mundano.
1 de João 2,17 diz assim: o mundo passa, viu? Esse sistema miserável mundano, ele vai já passar, porque quando a igreja for arrebatada, passar pelo tribunal de Cristo, adentrar as bodas do Cordeiro, ela voltará com Cristo, porque Cristo voltará glorificado. Haverá uma limpeza na face da terra, e Cristo reinará na terra por 1000 anos, e a igreja de Cristo estará com ele. Haverá um conhecimento pleno das coisas divinas, haverá um conhecimento pleno da graça de Deus, e será uma bênção naqueles dias. Agora observe só: enquanto não chega aquele dia, nós temos o dever de clamar a Deus. E Jesus ensinou como nós deveríamos clamar. Ele disse que deveria ser assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O desejo de Deus é estabelecer o seu reino na face da terra, através de você, através de mim, através de nós, através da igreja, pelo conhecimento da palavra, pela exposição bíblica como nós fazemos nesta noite, pelo conhecimento em que as pessoas terão da palavra de Deus, para uma mudança de vida. A palavra de Deus diz aqui: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Guarde isso na mente. Se você vive fazendo a vontade de Deus e o seu interesse é em agradar-lhe, nós não teremos fim. E alguém diz: quer dizer que não vai morrer? A Bíblia diz que quem serve a ele passará da morte para a vida, porque Cristo é a ressurreição e a vida. Cristo, ele detém as chaves na sua mão da morte e também do inferno. Cristo, ele restaurará todos que o servem da morte para viverem eternamente em sua presença. É nesse contexto que João se levanta e diz assim: filhinhos, é já a última hora. O que é que João está dizendo? É esse tempo que nós estamos vivendo. Agora imaginemos nós, se João dizia isso no primeiro século da igreja, o que é que nós vamos dizer isso hoje? Nós estamos vivendo o quê? Último segundo? Último milésimo de segundo? Como é que nós estamos? E eu me preocupo porque às vezes nós pregamos: Jesus pode voltar agora, mas tem gente vivendo como se ele nunca mais fosse voltar. E é aí onde nós devemos refletir e pensar. Eu não posso me esquecer, eu nasci na igreja, e de repente, se a gente demorasse um pouco a acordar, e quando acordasse, se a gente na primeira visão que passasse dentro de casa não encontrasse os nossos pais, a gente já olhava um para o outro e já dizia assim: será que Jesus veio e nós ficamos? A visão do arrebatamento era tão impregnada em nós, que se a gente olhasse e não encontrasse quem a gente achava que era crente perto da gente, a gente já pensava: será que aconteceu? Hoje em dia, parece-nos que essa visão foi distanciando-se um pouco mais. E tem gente achando que pode ser crente de todo jeito, de toda forma, o que é um engano. Por quê? É já a última hora. Uma mensagem bíblica, às vezes, parece não fazer bem a todos. Mas quem está na luz se aproxima da luz para que seja revelado o que precisa ser revelado, para que seja consertado. Então quem está na luz ama a palavra de Deus, ama ler a palavra de Deus, ama ouvir a palavra de Deus, uma pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque isso nos aproxima de Deus, nos aproxima do nosso bem amado, pois nós entendemos que é já a última hora. O texto sagrado diz aqui: como ouviste que vem o anticristo? A Bíblia Sagrada fala de um personagem que se levantará na terra depois que a igreja for arrebatada. Porque em 2 Tessalonicenses 2, versículo de número 3 a seguir, diz que a apostasia aumentará. O que é isso?
quem fazia o que é certo abandonar e passar a fazer o que é errado. É por isso, amigo, amiga que me ouve nesta noite, os escândalos que acontecem dentro da igreja estão cada vez mais visíveis. Sabe para quê? Para que o inimigo engane aqueles que estão fora a não tomarem uma decisão por Cristo, achando que a igreja é bagunçada. Agora a igreja está dentro deste povo aqui, e o Senhor, que conhece o coração e a mente, no meio de nós, Ele vai tirar a quem lhe agrada, porque Ele sabe quem é fiel e quem serve a Deus verdadeiramente. A gente não pode se enganar com isso. Jesus disse: evangelho não são palavras e atitudes, mas são atitudes. Mateus 7:21, Ele disse: evangelho não é dizer Senhor, Senhor e estar salvo, mas é fazer a vontade do Pai. Aí Ele continua dizendo: naquele dia vai ter muita gente me dizendo Senhor, Senhor. E Ele disse: pode apartar de mim, porque vocês não têm feito o que eu mando, e eu não conheço vocês. Evangelho e vida com Deus é relacionamento, comunhão, sensibilidade a Deus, a aproximação do Senhor, ao ponto de renegar as coisas que neste mundo são postas diante de nós para agradarmos a Deus. Quem serve a Deus de verdade não está preocupado: será que as pessoas se agradam de mim ou não? Não, essa não é a preocupação de quem serve a Deus. A preocupação de quem serve a Deus é essa: será que Deus se agrada de mim? Porque de repente eu estou agradando uma multidão e eu não consigo agradar a Deus. É melhor eu agradar a Deus e não agradar a multidão, até porque eu e Deus somos maioria. Eu e Deus somos maioria. Se você tiver um pacto com Deus, você é maioria com Deus. Jesus diz: adianta o quê? Ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. O Evangelho nos diz o seguinte. Agora, muitos já têm feito anticristos. Espere. O anticristo será um personagem que se levantará depois do arrebatamento. Segundo os Tessalonicenses, fala dele: homem iníquo, homem do pecado, um homem em toda a eficácia de Satanás, que a igreja sendo tirada da terra, ele assumirá o seu posto, e ele chegará com muito engano. Apocalipse 6 diz que ele virá montado num cavalo branco, com um arco, mas não aparece a flecha, e uma autoridade que lhe foi dada, ele não tem. Se você olhar Apocalipse 19, você vê Cristo também montado num cavalo branco. Mas o capítulo 6 é um engano, é o anticristo, que chegará com falsa paz para enganar as pessoas, e enganará muitos, porque o ser humano gosta de facilidade. O ser humano gosta de coisa que aparentemente é fácil, e a primeira proposta dele será essa. Mas como esse dia não chegou ainda, João diz: muitos já se têm feito anticristos, porque eles têm procurado enganar a muitos. As pessoas estão pregando o evangelho adocicado. Venha do jeito que você está, permaneça do jeito que você está, porque na realidade Deus é amor, e o evangelho não é esse. Você pode vir como está. Agora Cristo vai transformar você, como tem transformado a nós, pela palavra, pelo seu Espírito Santo, e haverá uma mudança de vida, até que possamos dizer como o apóstolo Paulo: cada dia morro. 1 Coríntios 15:31. Até que digamos como Paulo, Gálatas 2:19-20: eu não estou mais vivendo, agora é Cristo que está vivendo em mim, e até a vida que eu estou vivendo aqui na terra, eu vivo na fé do Filho de Deus, o nosso Senhor. Evangelho é isso, é de deixar viver o que nós queremos, e deixar que Cristo viva em nós, e que nós vivamos para Ele. Quando nós olhamos para a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz: muitos têm se feito anticristos.
Então tem aparecido um evangelho fácil. Tem aparecido alguém dizendo que todo mundo é de Deus. Tem aparecido os coaches da vida, pessoas que têm uma mensagem motivacional, que botam fundo musical melancólico, e as pessoas choram e acham que isso está resolvido. Evangelho, você tem que reconhecer a miséria do pecado que habita em qualquer um de nós. A gente tem que se arrepender, porque João Batista apareceu pregando e dizia: arrependei-vos e creiam no Evangelho. Jesus aparece pregando e diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Pedro é levantado no dia de Pentecostes e a mensagem é: arrependam-se e creiam no Evangelho. A igreja de Cristo está nesse povoado e a mensagem é: arrependa-se e creia no Evangelho. Não há outra mensagem é essa. Há uma necessidade de haver mudança. Há uma necessidade de sermos melhorados. E é por esse motivo que constantemente nós estamos em contato com a palavra. Ah, mas por que esses crentes se reúnem tanto? É tanto culto, parece que não acaba. Não se fartam de culto. Mas é isso mesmo, porque cada reunião, cada momento é um momento com Deus. E Deus está nos melhorando por sua palavra. A Bíblia Sagrada nos diz aqui: onde conhecemos que é já a última hora? Então nós conhecemos que já é a última hora por causa desse sistema mundano que está tão perto, ao ponto de esfriar a fé de alguns. Em Mateus 24:12, Jesus disse assim: por causa da multiplicação do pecado, o amor de muitos, em uma tradução, o amor de quase todos, em uma outra, esfriará. O que é o amor esfriar ali? É o zelo, é o cuidado, é o apreço pelas coisas de Deus, é a dedicação. Você sabia que não é tão fácil a gente, no meio de uma multidão como essa, o povo parar para ouvir, como nesse instante estamos? Porque esse amor vai se esfriando. Aí de repente a gente acha que o pregador vai fazer milagre, que o cantor vai fazer milagre. Deixa eu dizer uma coisa: festa de crente nem de pregador e nem de cantor precisa. Festa de crente precisa é da presença do Espírito Santo, é da presença de Jesus Cristo. E Ele está nesse lugar, entronizado, e a sua palavra exposta. E Ele quer agir na vida de cada um de nós. Se Cristo estiver na festa, está resolvido. Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo cura. Nós estamos aguardando Ele vir buscar a igreja. O cerne do Evangelho é Jesus Cristo. A mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Se você quer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a oportunidade. Porque é a última hora. Nós não temos tanto tempo. Outro, eu posso achar que estou bem e não chegar em casa hoje. Quantas pessoas subitamente partiram para a eternidade? E alguém diz: mas estava bonzinho, falei com ele ontem, tive com ela me falou isso, parece que não sentia nada. Não é que não parece, é que não sentia mesmo. Mas a nossa vida aqui é uma passagem. Existe uma eternidade. Se você acreditar, tem eternidade. Se não acreditar, tem eternidade do mesmo jeito. Tem uma eternidade com Deus, tem uma eternidade sem Deus. As pessoas estão banalizando isso. A pessoa morre na pior miséria do pecado, Deus o tenha, Deus guarde em bom lugar, descansa em paz. Não se engane, não vai descansar em paz, vai viver em tormento eternamente. Quem quiser descansar em paz dos sofrimentos desta vida, tem que se entregar ao príncipe da paz. Ele é Jesus Cristo de Nazaré.
E ele diz: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem alguém nesta noite que entende essa mensagem? Quantos entenderam o que foi falado aqui? Tem alguém que entende essa mensagem e deseja ser crente em Cristo hoje? Tem alguém que entende essa mensagem e deseja reconciliar-se com Deus? Essa é a oportunidade. Para que não aconteça como nós acabamos de cantar. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Tem alguém nesta noite? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Se tiver alguém que queira reconciliar-se com Deus, venha. Jesus quer mudar a sua vida. Se tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, venha. Jesus quer salvar você. Se tem alguém que deseja mudar a sua vida para melhor, então entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. A nossa gratidão a Deus, aos nossos amigos que atentamente, amigas, pessoas que ouviram a palavra de Deus. Mas o nosso convite é: se você deseja entregar a vida a Cristo, ser um crente em Jesus, é essa a oportunidade. Tem alguém? Que Deus em Cristo abençoe. Curve a sua cabeça. Pai eterno, estamos neste dia festivo, onde a tua igreja te adora e glorifica o teu nome. Temos adorado o teu nome, temos anunciado a tua palavra, e os vocais ainda adorarão a ti. E a nossa alegria é porque o Senhor tem se feito presente neste lugar. Temos pregado e convidado ao povo que queira Jesus como Senhor e Salvador. Eles rejeitam, mas nós queremos estar mais perto de ti. Abençoa este povoado de uma forma tamanha. Multiplica o número dos salvos deste lugar, e que a tua igreja aqui seja viva, fervorosa, cheia da tua presença, ao ponto de impactar essa localidade. Ao irmão Isaías, que aqui cuida do trabalho, dar a ele graça dia após dia, guarda a sua vida, a sua família, e ajudando em tudo para o louvor do teu nome. Ao pastor Zé Filho, representando aqui a liderança deste campo, e a todos os obreiros, as senhoras que cantaram, a juventude e a igreja do campo que em parte está aqui presente. Abençoa de uma forma especial todos os habitantes deste povoado, sejam alvo da bênção de Deus, e que o teu nome seja glorificado aqui. Liberta, Senhor, as pessoas de toda espécie de pecados, porque João disse que Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Abençoa a todos de uma forma especial, no nome de Jesus pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor.